Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo para a vida nessa segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Uma manhã linda em Cachoeira Paulista, de sol, céu azul, nessa região abençoada onde nós estamos, mas que aí também, onde você está, que o sol maior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, possa brilhar sobre a sua vida, possa iluminar todas as realidades que você está vivendo, começando a semana com muita alegria, com muito ânimo, com muita fé e esperança, não é verdade? A Canção Nova nos ajuda a viver assim, a caminhar pela fé. E eu desejo que o dia de hoje também seja muito abençoado para você, meu irmão, minha irmã. Com certeza, Jesus nos guarda, Jesus nos protege e nos livra de todos os males. E é por isso que existe a programação da Canção Nova, onde nós vivemos em constante oração, em constante contato com a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é que precisa direcionar a nossa vida, precisa inspirar as nossas atitudes. Nós precisamos nos deixar conduzir por ela. E o Sorrindo para a Vida todos os dias está aqui para isso também, levar você a ter essa intimidade com Deus através da Palavra de Deus. Quero acolher toda a equipe aqui por trás das câmeras também, já dando bom dia para os cinegrafistas, para a nossa equipe de produção, para o pessoal ali do Twitter, da rádio, e um bom dia para toda a rede Canção Nova de rádio também, né? No Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, muita gente nos acompanhando pelo radinho, em casa, no trabalho e principalmente no trânsito também, não é verdade, família Canção Nova? Aliás, se você não baixou o aplicativo da rádio, baixa aí, Rádio Canção Nova, é de graça, e você no celular, onde você for, pode também ouvir a nossa programação, que é uma bênção, porque a nossa rádio é a rádio do Senhor e nós espalhamos o amor de Deus pelo ar, tá bom? Quero acolher você de Portugal também aí, que nos acompanha nesse momento especial, o povo de Évora, né? Que esteve hoje, ontem, aliás, unido a nós, porque na Canção Nova nós vivemos um momento muito especial, um momento sagrado, a ordenação de 3 novos sacerdotes. E aqui a nossa gratidão a Deus por você, família Canção Nova. Você, sócio evangelizador, é que permite também que investe nas novas vocações na Canção Nova. Então, nós mandamos aquele abraço especial para o Padre Éder, Padre Rafael, Padre Tássio. Foi tão linda ontem, né, a celebração. Você pôde acompanhar, né, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E nós mandamos aquele abraço para toda a família também, né, os familiares deles que estiveram aqui. Hoje eles vão celebrar a Santa Missa, a primeira missa, né? Então, obrigada a você, família Canção Nova. Você permite também essas novas vocações. 3 novos sacerdotes para a igreja. Nosso coração está em festa, né? Nós estamos aqui celebrando mesmo, porque é a vitória de Deus no carisma Canção Nova, graças a Deus. E quero acolher os meus irmãos que estão aqui na bancada também, com muita alegria, porque é bom estar em comunidade, não é verdade? E acolher ele, que é o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, Padre Ricardo Rodolfo, bem-vindo. Bom dia, como é bom ter o senhor aqui. Bom dia, Patrícia. Bom dia a vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Com muita alegria, aceitei o convite de estar aqui hoje para nós partilharmos a palavra de Deus e compreender que a misericórdia de Deus é muito maior que o nosso pecado e que ela nos acolhe para nos transformar. Como um vaso nas mãos do oleiro, o Senhor quer, não é, transformar a nossa vida. Então, possamos viver esse dia com muita alegria. Amém. Qual a palavra que vamos partilhar hoje, Padre? Nós vamos partilhar sobre a vocação de Mateus capítulo 9, versículo 9 em diante. 9 em diante. E o padre não vem sozinho, não. Eu percebi que ele traz uma relíquia ali, ó, do Padre Pio, ele me contou, né, Padre? Isso, a relíquia do Padre Pio, de 1º grau. Então, trago aqui para que eu possa ser realmente sempre lembrar do céu, né? O Padre Pio sempre nos aponta para o céu. Então, é uma forma de nós não esquecermos qual é o nosso lugar. Olha que bênção, gente. Seja bem-vindo, viu, Padre? Obrigado. Eu tenho um amor, né, assim, por Padre Pio. Eu sei que aqui no Brasil são muitos, né, os filhos espirituais, os devotos do Padre Pio. E quero acolher meu companheiro de rádio Canção Nova, Inácio. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Brasil! Nada, estou plagiando a Patrícia Neto, eu me lembrei de agora. Eu já jogo, né? Você lembrou que tem jogo hoje? Hoje tem jogo.
Mas que bom estarmos juntos, né? Vamos nessa alegria, louvar ao Senhor. Hoje, pensando no programa, ontem, né? Já ontem, mas hoje já acordei com isso na cabeça. As pessoas, elas necessitam realmente da experiência com Deus, né? E a motivação que vem no meu coração é isso mesmo. Preciso dar para as pessoas Deus. É isso que eu preciso transmitir para elas. E é isso que eu pedi a Deus hoje. Que a minha voz, que o meu canto, que as minhas palavras possam chegar no seu coração como a voz de Deus, como o canto do céu. Amém, amém. Sapo, bom dia, em clima de Copa, né? Bom dia, maravilha. Olha o escudo. Mas não vamos ficar muito alegre não, porque Vamos com prudência. espero que não dê zebra, né? Então, Patrícia, hoje é o penúltimo dia que você pode ajudar a Canção Nova, né? Aquilo que o Inácio falou, que a voz dele, que o canto dele chega até você, e que meu dom também possa chegar até você, você entrando lá no meu Instagram e adquirindo as aulas que tem lá de violão e teclado. Você adquirindo, você ajuda a Canção Nova e a Canção Nova ajuda você. Entra lá, Sapo CN está disponível, é vitalício, vai ser sempre seu. É isso aí, maravilha. E essa vitória que a gente quer aqui com a campanha do Projeto Dai-me Almas, ela não acontece só de 4 em 4 anos não, né, gente? Uma Copa do Mundo não. A vitória aqui é diária. É diária. Tudo aquilo que você investe nessa obra de Deus, diariamente a gente vai colhendo os frutos. É a conversão, é a cura, é a libertação. Então, por isso que a gente insiste com você. Desculpa eu interromper e entrar novamente, mas incentivar você a fazer o seu algo a mais para que a gente possa aí alcançar o 100%. Não precisa pedir desculpa não, Inácio, porque o projeto Dai-me Almas é o que sustenta, né, o sistema Canção Nova de Comunicação. Então, nós dependemos totalmente dele para essa TV chegar até você, para a rádio chegar até você, né, família Canção Nova. Tudo isso depende do projeto Dai-me Almas e todos nós somos projeto Dai-me Almas. Aliás, né, a camiseta hoje está esgotada, mas a blusa que o Inácio está usando aqui, olha, Jesus, eu confio em vós. Quando você adquire, você também ajuda o projeto Dai-me Almas. Os produtos de evangelização da Canção Nova também, quando você adquire, você está ajudando o projeto Dai-me Almas. Então, vai lá no site hoje, na loja, tem frete grátis para você também. A gente vai falar mais aqui no programa, mas essa é a hora de você adquirir os produtos, de você ajudar a Canção Nova, adquirindo aquele livro, aquela roupa, né, aquele acessório que você tanto gostaria, porque temos somente hoje e amanhã. E já quero acolher ela também, que está aqui. Linda, olha, tá demais, a Valdênia. Bom dia, Val. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família. Que bom a gente estar juntinho nesta segunda-feira. É reta final do mês, mas é início da semana, não é? E a cada manhã as misericórdias se renovam. Então, no dia de hoje, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo se renova para a nossa vida. É o que o salmista nos diz, é a palavra de Deus que nos assegura isso. Então, tenha certeza, tudo se faz novo nesse momento, meus irmãos, pela graça de Deus. Então, que Deus renove as nossas esperanças, as nossas expectativas, que Deus renove principalmente a nossa fé na manhã de hoje. Bom dia, Padre Ricardo Rodolfo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Faz pouco tempo que o senhor está usando a relíquia, né? Pouco tempo. Ah, eu falei, não me recordo do Padre com a relíquia ali no tal. O tal eu sempre o vejo e acho bonito porque me recorda muito o Padre Jonas. Porque o Padre Jonas sempre gostou de usar o tal. Está na tela, quem viu pela TV ou pela internet, né? Pelo YouTube, melhor dizendo. Viu ali o tal e a relíquia de São Padre Pio. Que bom, Padre. É um pedacinho do céu mesmo. Nos recorda não só a santidade de São Padre Pio, são tão contemporâneo, mas me recordou também nosso pai fundador. É muito bom tê-lo aqui, viu, Padre? Estava com saudade do senhor na bancada. Saudade de vocês. Vim com alegria mesmo para poder festejar aquilo que a Patrícia trouxe, né? O final de semana foi um tempo de graça, né? Foi, Padre. Mas 3 padres ordenados para a igreja, para a Canção Nova, para o mundo, né? Então, que alegria, né? Que alegria. É verdade, a Canção Nova como essa companhia de pesca, mas como também parte dessa barca de Pedro, como igreja, trazendo 3 sacerdotes. Gente, que bênção! E muitos virão, com a graça de Deus e com o auxílio dos nossos sócios,
porque a sua ajuda também favorece e contribui na formação dos nossos sacerdotes, porque é através da sua ajuda que nós temos o polo educacional da Canção Nova. Então, os nossos seminaristas estudam na Canção Nova. Então, além da garantia da formação dentro do carisma, mas é aqui dentro. Então, filosofia, teologia, pelo menos na maioria, apesar de que os meninos tiveram uma grande graça, né? Tiveram a parte de teologia em Évora, em Portugal, mas, via de regra, é aqui. E todo o polo educacional é também mantido pelo sócio Canção Nova. Eu aceito café, Patrícia, hoje nós temos. Padre, me ajuda aqui, por gentileza. Eu também quero pegar um gancho aqui com o padre, porque ele falou de São Padre Pio, e a Patrícia falou desses grandes devotos de São Padre Pio. Nós temos prevista uma peregrinação, inclusive eu e Padre Edson, a partir do dia 27 de setembro, nós vamos fazer santuários franceses. Aliás, eu só falo francês, gente, são tantos roteiros na minha cabeça que tem também, mas esse é porque é um roteiro novo, são santuários franciscanos, padre, na Itália. E dentro deste roteiro, nós vamos conhecer São Giovanni Rotondo, que é a terra de São Padre Pio. Gente, é uma mística profunda, porque ele é um santo contemporâneo, um santo dos nossos dias. Não vale a pena você conhecer a história. Quem pode ter interesse também de conhecer a partir dessa peregrinação, fica aí o meu convite, porque além de São Giovanni Rotondo, nós vamos a Cássia, nós vamos passar o 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, em Assis, com a graça de Deus. E, além disso, nós temos Monte Galgano, então nós vamos conhecer ali o local onde São Miguel Arcanjo apareceu. Então, está um roteiro muito bonito, não vou me estender, mas fica aqui o convite, tá bom? Essa peregrinação é com a obra de Maria, 12 31 86 20 55 é o telefone, só você entrar em contato conosco, ele também é o WhatsApp. Mas o sapo disse uma verdade. É reta final do projeto Dani Almas. Ai, obrigada, José. Então, deixa eu voltar lá. O José colocou na tela. Aquela fotinha sou eu. E o padre, o Edson, a gente sai dia 27. Tem alguns outros roteiros desse. Padre Sidney vai antes, vai no dia 15, mas o Padre Sidney já vendeu tudo, não tem condições mais, mas só mencionando porque tem outros. Então, dê uma olhadinha, uma conferida lá no site, tá bom? Mas, como eu dizia, é reta final do projeto Dani Almas. Então, agora, nós precisamos da ajuda de todos aqueles que podem. E seria muito bom se a gente não deixasse para amanhã, porque é no dia de hoje que nós queremos, de verdade, meus irmãos, irmãos Canção Nova, irmãos Família Canção Nova, contar com a sua contribuição. Esse mês nós enfrentamos um grande, eu vou chamar de combate espiritual, porque eu sei da disposição, eu sei da vida de oração, eu sei do amor que as pessoas têm à Canção Nova. Eu sei que você ama esta obra de evangelização e principalmente pelos efeitos, o bem enorme que a Canção Nova tem feito, que nosso Senhor segue agindo no nosso meio. Apesar das lutas, eu vou até dizer, apesar das dívidas, em momento algum nós paramos. A TV não parou, a rádio não parou, a internet não parou. Apesar das nossas limitações técnicas ou humanas, a gente segue em frente nesse desafio e nós não paramos. Contudo, nós precisamos da sua ajuda. Eu pensei numa coisa assim, contudo, seria muita loucura a gente seguir em frente sem honrar com os compromissos. Então, a gente precisa de você, da sua contribuição hoje. Então, eu queria mesmo pedir a tantas pessoas, tem uma cartinha linda, vou partilhar com vocês. E esta senhora, ela pediu para não falar o nome dela, ela escreveu mesmo, acabei de abrir aqui, mandou pelos correios. Ela disse assim, Val, eu não sei mexer com Pix. E eu pedi para o meu neto para mexer com o Pix. Eu vou ler depois na íntegra para vocês. Para que ele pudesse ajudar, eu fiz o cadastro pelo boleto para que eu pudesse ajudar. Eu falei assim, agora o boleto chegou, eu ajudo todo mês com R$50. Talvez seja a realidade de algumas pessoas. Eu não ajudei porque eu não sei mexer com Pix. Esse mês, né, Patrícia, a gente teve tantas cartinhas das fofurices da melhor idade, né? Eu sei que tem muitas senhoras aí nos acompanhando que talvez não consiga através do Pix. Então, eu queria fazer duas propostas. A número 1 é, se você pode contribuir por essas pessoas que talvez ainda não tenham esta condição, essa habilidade, contribua, faça a sua ajuda. Sabe aquela história, uma mão lava a outra? Hoje dá esse reforço para a gente. Agora,
Se você, eu realmente não sei mexer com o Pix, mas eu quero ajudar, eu posso ajudar, estou com dinheiro em mãos. Quem sabe você consegue pedir para alguém fazer por você? Você entrega o dinheiro, já aconteceu na minha casa uma vez. Eu me recordo de uma senhora, chegou lá em casa e disse assim, Valdênia, eu não sei mexer com o Pix, eu estava de férias, era mês de dezembro. Ela deixou o dinheiro lá e falou assim, faça o Pix para mim, por favor. Então, enfim, tem tantas formas de você ajudar hoje. Mas hoje eu queria que todos nós nos movimentássemos, nos mexêssemos em prol do projeto Dai-me Almas. Porque se a gente ficar só na torcida e só na oração, é claro, a oração é imprescindível, tá? A torcida também. Mas a gente precisa da ação, porque a oração, ela comporta uma atitude concreta. Então, peça a alguém, peça para um parente, nos grupos do WhatsApp, porque hoje nós precisamos muito da sua ajuda. Então, sócio Canção Nova, pix.doação@cançãonova.com. QR Code está na tela? Está na tela, já visualizei ali no outro retorno. Está na parte de cima do seu televisor. Então, dê uma conferida aí, pix.doação@cançãonova.com. Você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code e nos ajudar no dia de hoje. Pelo Pix não tem valor, aliás, de forma nenhuma, viu? Não tem valor estipulado. O Pix, ele permite, inclusive, R$1 se você quiser. Mas o importante é que todos nós ajudemos no dia de hoje. pix.doação@cançãonova.com. E para participar aqui do programa, quem já é de casa já sabe, eu te aguardo. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Pode participar lá no Instagram, porque a Camila voltou, minha gente. Bom dia, Camila. Deus abençoe. Está aqui nos bastidores, mas trabalhando muito em prol da evangelização. Então, daqui a pouquinho já vai ter fotinho para você curtir, compartilhar. Já tem? Eu vi aqui, no cantinho do olho. Já tem. Então, tá ótimo. Você lá no Instagram pode curtir, compartilhar, marcar teus amigos. Mas não deixe de ajudar no dia de hoje. Gente, nós somos milhões de pessoas agora, no ao vivo. E o que dirá quando chegarmos na reprise? Somos milhões e milhões de pessoas. Então, o movimento é grande e é possível 100% hoje ainda. Mas cabe a mim e a você cumprirmos com a nossa parte. Deus conta com a gente. Aí aqui, gente, escrito a lápis. Mas eu recebi essa cartinha e já tem uma doação, meus irmãos, no valor de R$20. Ela diz, oi Valdênia, meu nome é Marli Rafaeli. Eu e minha família estamos prestigiando a Canção Nova. Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pelo sim de cada um. E este sim nos aproxima de Deus. Deus abençoe. Nosso sincero abraço pela evangelização que a Canção Nova faz. Sempre que posso, ajudo a Canção Nova. Segue aí o meu Algo a Mais. Então, minha querida, muitíssimo obrigada. Deus abençoe por nos ajudar nesta missão de evangelizar. Trago aqui mais uma participação. E ela, gente, eu achei maravilhoso. Não falei das fofurices da melhor idade? É a dona Maria Francisca de Oliveira. Ela é de Taubaté. Quem é de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, que conhece a dona Francisca, faça chegar a ela, caso ela não esteja acompanhando agora, que a gente está mencionando o nome dela e agradecendo publicamente. A dona Francisca, meus irmãos, ela tem 92 anos, padre. 92 anos. A família dela veio aqui porque ela fez questão de trazer a doação para o projeto Dai-me Almas. Eu achei tão bonitinho, porque ela disse assim, de vez em quando, Padre Jonas, Padre Marcelo, tudo visita lá em casa, mas porque ela acompanha pela televisão, né? Então são as visitas do céu que vão ali à casa dela. Ela diz assim, boa tarde, meu nome é Maria Francisca, que ela escreveu, foi no período da tarde, quando ela deixou aqui. Meu nome é Maria Francisca, estou fazendo essa doação porque através da oração da Canção Nova eu alcancei um milagre e eu vim aqui agradecer a Deus por todas as bênçãos na minha vida. Peço a oração de todos. E ela deixou, tá aqui o comprovante, uma doação no valor de R$300. Então, dona Maria Francisca, muitíssimo obrigada, Deus lhe pague. E é assim, os motivos que nós temos para agradecer a Deus. Nosso Senhor segue fazendo grandes milagres em nosso meio e é por isso que essa obra não pode parar.
Então já vá nos ajudando, pix.doação@cançãonova.com. A gente conta com você, vai enviando lá no e-mail. Tem mais recadinho, Patrícia? Bem, eu quero recordar ao povo que nos ajuda pelo boleto, né, e pelo carnê. Então não esquece, às vezes está lá guardadinho, né, não conseguiu ainda fazer a sua contribuição. Então dá uma procurada lá na gaveta, no armário, na bolsa, né? Às vezes já está lá dentro. E faça essa contribuição pelo carnê e pelo boleto. Tem gente que diz, né, para nós, aliás, lá na rádio mesmo me mandaram a mensagem, meu boleto não chegou, Patrícia. Se não chegou, faça a contribuição, então, pelo Pix, como a gente sempre lembra aqui, né? pix.doação@cançãonova.com. Tudo minúsculo, tá, gente? Para você que está pela rádio, Pix se escreve P-I-X. pix.doação@cançãonova.com. Esse é o momento mesmo de você ajudar a Canção Nova. Nós temos somente hoje e amanhã para alcançar os 100% do projeto Dai-me Almas, que é o que sustenta todo o sistema Canção Nova de comunicação. E também quero lembrar que hoje a Fundação João Paulo II, padre, está completando 44 anos. E a Fundação João Paulo II, ela sempre esteve e está bem unida à Canção Nova nessa linda missão de evangelizar, né? A Val falava do polo educacional, faz parte de uma das obras sociais da Canção Nova, né? Se a gente fosse parar aqui para falar de cada obra social da Canção Nova, eu sou encantada com as obras sociais, né? A Companhia de Artes, que tem tantos cursos ali de graça, gente, principalmente para a população vulnerável aqui de Cachoeira Paulista e região. O Centro Médico Padre Pio, que com a graça de Deus vai se tornar o Hospital Padre Pio, não é verdade? Só esse hospital já valeria, né? A gente louvar e glorificar Deus pela Fundação João Paulo II. E vale a pena você conhecer também, porque tem gente que conhece essa evangelização da Canção Nova mesmo direta, mas também a Fundação João Paulo II tem obras sociais maravilhosas, né, Padre? Temos o Progem, temos o CAC, não é? Que ajuda, tem o Bom Samaritano. Verdade. Não é? Então, a Canção Nova também vive aquilo que a doutrina social da igreja pede, né? Para também a parte da evangelização direta, como você disse, mas também as obras sociais, né? Para ajudar a população, mas também através desta ajuda levá-los também à experiência com Deus, né? Verdade, porque fé sem obras é morta. Né? E o Padre Jonas sempre teve essa inspiração, junto com a Luzia, né? Da área social, de cuidar também das pessoas que necessitam. Então, aquele abraço para todos que trabalham, que estão envolvidos com a Fundação João Paulo II, que também é Canção Nova. Aliás, semana passada, alguém mandou a pergunta, Patrícia, eu fiz a contribuição pelo Pix e aqui está mostrando que foi para a Fundação João Paulo II. É para a Canção Nova também? É, então vai aparecer aí para você beneficiário. Em alguns momentos aparece, né? Rádio Canção Nova, e é isso mesmo, ou aparece Fundação João Paulo II, e é para a Canção Nova, tá bom? Fique em paz, fique tranquilo. E agora sim a gente vai, né, para o testemunho, porque esse momento também é muito esperado aqui no Sorrindo para a Vida. Tem gente que fica aguardando o testemunho, porque é onde Deus fala diretamente também ao nosso coração. Louvado seja Deus por tantas pessoas que têm testemunhado suas graças, alcançado os milagres. Bendito seja Deus que segue também agindo em nosso meio. Mas eu quero agradecer a tanta gente linda e vai dando o nome dos Pix, né? O Paulo César, ele disse assim, o meu Pix é o Pix Ajuda. E ele acabou de enviar R$20 para ajudar a Canção Nova. A Gilma, ela diz assim, o meu é Pix, Deus seja louvado pela Canção Nova. E amém, Deus seja louvado, viu, Gilma? Muitíssimo obrigada. A Eliane, ela sempre manda o Pix dela. Ela diz assim, bom dia, Val, segue o comprovante do meu Pix para não esperar o dia 30. Até lá eu farei mais ou algo a mais. Mas até lá, hoje já é 29, né, gente? Amanhã. Então ela já vai fazer amanhã. Muitíssimo obrigada. Também está aqui a Mauricéia, ela diz, Val, enviei como sempre a minha contribuição mensal. Sou sócia e faço a minha doação na primeira dezena de cada mês. Hoje é o algo a mais que eu deixo para o almejado 100%. Deus abençoe, ela é lá do Espírito Santo, Cachoeiro do Itapimirim. Valdirene, praticamente minha xará, né? Deixou aqui a participação dela e também a ajuda através do Pix. Valdirene, muitíssimo obrigada. Deus abençoe você pela sua ajuda. A Fátima, ela diz assim, o meu Pix é o Pix Deus Proverá.
e enviou R$ 50 para ajudar a Canção Nova. Fátima, muitíssimo obrigada. Deus abençoe pela sua ajuda. O Sebastião deixou aqui também a contribuição dele, né, Sebastião? Muitíssimo obrigada. E aqui, padre, eu achei tão bonito. A Érica Viana, ela diz assim: oi, Val, a paz. No dia 15, eu fiz o Pix aniversário em homenagem ao nosso querido padre Adriano Zandoná. Depois, assistindo a reprise do programa, eu soube que era também aniversário do padre Ricardo Rodolfo. E aí teve aniversário do padre Sidney e da Luzia Santiago. Então, o que eu fiz? Fiz um Pix 100. Estou enviando para vocês em homenagem a todos os aniversariantes do mês. Deus seja louvado pelo sim de cada um deles e por toda a comunidade Canção Nova. Amo vocês. É a Érica Larissa. Então, padre, já tem Pix Padre Ricardo Rodolfo aqui também mencionado. E tanta gente participando. A Eline, ela diz assim: Val, meu Pix de hoje. Ela foi fazendo Pix Day, gente. E todos os dias ela fazia o Pix do dia. Então, motivos óbvios a gente já interpreta. Hoje foi Pix 29, não é, querida? Muitíssimo obrigada por nos ajudar. São inúmeros os motivos que nós temos para ajudar a Canção Nova. Inclusive, semana passada a gente viu situações tão difíceis, tão dolorosas. Padre, o senhor é reitor do santuário, o senhor sabe que o santuário todo foi construído através de muitas histórias, né? A doação de ouro, ela não é simplesmente um ouro, uma peça quebrada, uma peça velha, mas é uma história que contém ali, naquele pedacinho de ouro, nesse metal tão precioso, né? Nesse minério tão precioso. E uma das doações, a Patrícia e o Sábio devem se recordar, uma filha que ela disse assim: a minha mãe, ela foi abusada sexualmente e assassinada. E eu quis muito trazer as alianças dela para a Canção Nova, porque a Canção Nova foi e tem sido o meu sustento. Então, existem motivos muito bons, né? Uma graça alcançada, um milagre, uma gravidez tão esperada que acontece, a cura, mas também nesses momentos de dor e de sofrimento, a Canção Nova também é esse sinal do amor de Deus. Então, todos nós temos motivos para, no dia de hoje, agradecer a Deus pela Canção Nova. Então, hoje eu gostaria que, se você pode, agradecesse também através de uma doação, tá bom? Deus lhe pague por isso. E aqui eu trago testemunho, meus irmãos, a simplicidade dessa cartinha que veio nesse envelope, eu achei assim demais. E aí eu dou essa dica, você pode escrever para nós, viu? Caixa Postal 57, o CEP 12.630, dígito 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Eu sempre gosto de enfatizar a caixa postal, porque às vezes fica mais fácil. Mas foi pela cartinha, gente, que essa fofurice da melhor idade escreveu para nós e eu tive a oportunidade de abrir agora no programa. E ela já começou assim: sou de Belo Horizonte, mas por favor, não fale o meu nome. Vou contar só para você, Val. E aí ela disse aqui: atualmente eu moro em BH e tenho 75 anos. Eu tenho um grande sonho de um dia ir conhecer a Canção Nova. Esse é o sonho da minha vida, conhecer a Canção Nova. Aqui eu abro um parênteses. Se você tem esse sonho, tem pessoas que têm o sonho e não conseguem. Verifique a possibilidade e venha, que Deus tem um presente para você aqui nesse lugar tão abençoado. Ela diz: mas ainda, se Deus quiser e se for possível, quem sabe um dia eu irei, porque eu sei que Deus é tudo em nossa vida e eu experimentei e aprendi isso com vocês. Então, hoje eu dependo das pessoas para eu me mexer. Inclusive, eu dependo das pessoas para mexer no celular para mim. Eu não sei fazer tudo. Agora, graças a Deus, eu consegui que o meu sobrinho me cadastrasse como sócia e o boleto veio. Para mim, foi uma grande graça, porque agora eu consigo contribuir. Minha quantia é pequena, eu tenho dado R$50, mas é de coração. Eu não mexo com Pix, não sei mexer, mas graças a Deus, o importante eu consegui, que é fazer a minha doação.
Fiz a doação porque eu gosto de toda a programação da Canção Nova e agradeço a Deus pela Canção Nova existir. Admiro e rezo muito com Sorrindo para a Vida. Sempre que posso, eu assisto também na reprise, porque Deus toca o meu coração. Vocês são minhas companhias e são meus amigos. Gosto muito das pregações e amo a vocês e o trabalho de vocês, porque é um trabalho muito lindo. E no finalzinho, gente, ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que lindo, né, Padre? Que lindo testemunho. Louvado seja Deus. Pedir a Deus a graça de ela poder vir visitar aqui a Canção Nova, né? O sonho dela, o desejo dela, que tem contribuído e que quer um dia estar aqui presente, né? Isso é o sonho. Se a gente pudesse, a gente traria, né? Todos aqui. Mas Deus vai prover, sim, para ela vir visitar. E você que sonha, né? Conhecer a Canção Nova. Mas o Padre também quer dar parabéns para alguém muito especial hoje, Padre. Isso, hoje nós estamos comemorando 29 anos, não é? De sacerdócio do Padre José Augusto, querido Padre José Augusto, não é? Que bênção. 29 anos de sacerdócio, olha só, que graça, né? Uma vida fecunda, né? Um ministério que toca muitos corações, né? Então, queremos agradecer a Deus pela vida do Padre José Augusto. Que bênção, Padre José Augusto, aquele abraço, né, de toda a comunidade de Canção Nova que o senhor sabe, né? O ama muito e o senhor é uma bênção aqui dentro da comunidade Canção Nova, conta com as nossas orações e o povo de Deus também vai rezar pelo senhor hoje. Aliás, né? Quem sabe é uma inspiração para você ajudar a Canção Nova. Isso. Né? O Pix Padre José Augusto hoje. Quem sabe, a sugestão para quem pode seria 29, né? R$29, 29 anos. Mas é uma maneira de a gente poder incentivar você mesmo. Porque Padre Jonas sempre falou isso, né? Que no aniversário dele, ele não queria um presente para ele particularmente. O que alegrava o coração do nosso pai fundador era quando você ajudava a Canção Nova para presenteá-lo, né? Esse era o presente dele, você ajudar o projeto da M Almas. Então aqui a gente toma a liberdade de falar em nome do Padre José Augusto, né? Presenteie também, louve ao Senhor conosco, reze por ele, mas se você pode, também faça o seu Pix hoje, né? Em nome desse sacerdócio que é tão fecundo como o Padre Ricardo Rodolfo acabou de falar. E agora eu quero trazer aqui a frase do Padre Jonas para nós, para todos nós. Não desperdice a sua juventude com aquilo que passa. Não desperdice a sua juventude com aquilo que passa. Deus está falando agora diretamente a jovens que estão acompanhando, ouvindo, assistindo essa programação. Mas Deus está falando com todos nós, de qualquer idade, porque os anos passam, é claro, nós vamos envelhecendo, né? Na idade, no físico, mas o nosso interior precisa ser sempre jovem, como o Padre Jonas foi. Papa João Paulo II, né? Aquele homem com mais de 80 anos que trazia uma jovialidade, essa jovialidade que todos nós precisamos ter, mas que nós aprendamos a não desperdiçar a nossa vida, não desperdiçar o nosso tempo e caminhar sempre com Jesus. É verdade. Convidar você a se colocar na presença de Deus agora e clamarmos o Espírito Santo sobre nós nesta manhã para rezarmos. Quero mandar assim, um grande abraço para você que está nos acompanhando pela Rádio Canção Nova, né? Tudo começou com a Rádio Canção Nova, não é? Então a gente quer convidar você também. Você não está nos vendo, mas sabe que nós estamos aqui. Vamos rezar juntos também. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Deus. Vamos mais uma vez. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo,
todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Te convido mesmo agora a clamar o Espírito Santo Nós pedimos, Senhor. sobre a sua vida, desde já, desde esse primeiro momento deste programa, já queremos clamar o Espírito Santo sobre nós. Vá submetendo mesmo as suas realidades, a sua vida, as suas emoções, as preocupações, os seus anseios, tudo aquilo que está aí no seu coração, na sua mente, vá submetendo mesmo ao poder do Espírito Santo, já pedindo esse auxílio do alto, para que nada daquilo que vai ser partilhado aqui pelo Padre se perca diante das preocupações, dos problemas, das dificuldades. Vá clamando mesmo, vamos orando, irmão, no Espírito Santo, já pedindo o Espírito Santo. Solte a sua voz também aí, na sua casa, onde quer que você esteja. Vamos regar esse momento com a força do Espírito Santo, para que sejamos alcançados pela graça de Deus nesta manhã. Que o Espírito Santo venha te encontrando nessa manhã da forma que você está, no teu desânimo talvez, na tua tristeza. Deixa que o Espírito Santo te envolva agora com a presença de Deus, que a glória de Deus adentre a sua vida, adentre a sua casa, ocupe os espaços vazios. Que a luz de Deus adentre a sua vida, retire todo o desânimo, toda a angústia. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. E diante de toda a graça de Deus sobre nós, esta música veio justamente já para preparar o nosso coração para a palavra de Deus, para o mover de Deus em nossas vidas. E justamente o Espírito Santo é o que nos faz e nos torna sempre homens novos para este mundo novo, da qual a Canção Nova é chamada por Deus para evangelizar. Senhor, nós pedimos realmente esta graça antes da partilha desta palavra, que o Teu Espírito Santo, Senhor, realmente faça formar em nós este homem novo, essa mulher nova, pela Sua graça, Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós queremos clamar e pedir que o Senhor venha nos dar esta graça. E por isso, Senhor, aqueles que estão aqui neste auditório, aqueles que estão nos acompanhando em vossas casas, que os corações de cada um deles sejam agora terra fértil, Senhor, para que a Sua graça aconteça no meio de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento, e podemos mais uma vez cantar E me faz novo, todo novo, renovados em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem,
Espírito de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, nós queremos hoje partilhar a vida de um homem como eu e você, onde Jesus passou em sua vida, onde Jesus não parou na sua miséria, mas enxergou o seu coração disponível para o chamado de Deus, que é a vocação de Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. E a palavra de Deus vai nos introduzir desta forma. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa deste homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isto, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós. Amados irmãos e irmãs, olha que lindo o que hoje a palavra de Deus vem nos apresentar. Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus, ele percebe ali um homem que precisava de ajuda, um homem que precisava de este encontro com a misericórdia de Deus. Aquilo que a Valdênia trouxe no início sobre a misericórdia, o Inácio que disse que ele está aqui porque ele quer transmitir Deus para as pessoas. Cada um de nós temos esta missão. Primeiro, antes de anunciar Cristo, antes de pregar o Evangelho, todos nós um dia precisamos e precisou que a misericórdia de Deus nos alcançasse. E aqui Jesus deixa muito claro que ele não veio chamar justos, mas chamar pecadores. E rezando para esta pregação, o Senhor me trazia 3 coisas importantes. Antes de chegar à santidade, é preciso primeiro reconhecer as nossas fraquezas, para depois elas serem curadas e depois nós caminharmos para este objetivo que é a santidade de vida, que é esta mudança deste homem interior, ou seja, como um vaso nas mãos de um oleiro que ali é transformado. Então, primeira coisa, para nós respondermos ao chamado de Deus, reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas misérias, reconhecer que nada somos sem a graça de Deus. Misericórdia e graça são indispensáveis para que nós possamos chegar à santidade de vida e responder ao chamado de Deus. E interessante, o Mateus, ele era um cobrador de impostos. Só que até aqui não há problema nenhum quando se faz isso de forma correta, quando se faz isso de forma consciente, onde não se defrauda ninguém, onde não se lesa ninguém. Mas aqui existe algo contrário. Ele era um cobrador de impostos, mas ele era tido como ladrão, como desonesto. Você acha que Jesus não sabia disso quando ele passou pela coleteria de impostos? Será que Jesus não sabia quem era Mateus? Jesus sabia. E Jesus não se importou com isso. Por quê? Por causa da sua fragilidade? Por causa da sua limitação? Por causa que ele era um pecador? Não. Deus não começa pela nossa santidade, Deus começa pela nossa fraqueza. Mateus não se tornou um apóstolo e depois santo por causa dos seus méritos, por causa, não é das suas habilidades, não.
Deus, ele olhou primeiro para a fraqueza de Mateus. Deus está olhando agora para a sua fraqueza. Deus está olhando, Val, para a sua fraqueza, Patrícia, Inácio, Sapo, todos que estão aqui, pela nossa fraqueza, pela nossa miséria. E isso nós temos que ter em conta. Nós queremos muitas vezes já, não é? Chegar à santidade de uma forma assim rápida. Não, existe um processo. Existe a graça de Deus que precisa ir transformando a cada um de nós. O pecado original, que é tirado após o nosso batismo, fica em nós a concupiscência da carne, fica em nós a inclinação para o mal. Mas Deus, ele vai muito além daquilo que é a nossa fraqueza. E isso muda completamente o nosso modo e a nossa maneira de compreender a ação de Deus. Preste atenção nisso. Deus não começa pela nossa santidade, Deus começa pela nossa fraqueza. Isso deve mudar, a partir de hoje, o nosso modo de ver e compreender o agir de Deus em nossas vidas. Costumamos imaginar que Deus escolhe somente os mais preparados, aqueles que são mais fortes, aqueles que são inteligentes, os mais santos. Mas Deus escolhe os mais frágeis para que fique claro que a obra é de Deus. Deus, quando entrou na vida de Mateus, Deus não olhou as suas capacidades, Deus olhou a sua disponibilidade. A santidade não consiste em jamais cair, mas consiste em confiar na misericórdia de Deus. Mateus confiou de forma plena na misericórdia de Deus. Por quê? Porque aqui está dizendo que Jesus, partindo dali, viu um homem sentado e Jesus disse: segue-me. O homem levantou-se e seguiu. Olha que interessante, meu irmão, minha irmã. Ele se levantou. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o mal que ele tinha feito para as pessoas. Ele sabia, talvez, quantas famílias ele possa ter prejudicado. Mas ele não parou na sua fraqueza. Ele parou no seu coração desejoso de ser curado. Isso é o mais importante. Quando Deus encontra um coração humilde, a fraqueza deixa de ser obstáculo e torna-se lugar da graça de Deus. A fraqueza de Mateus não foi um obstáculo, porque ele se tornou humilde ali quando ele escutou a voz de Deus. Quantas vezes nos falta esta humildade de Mateus para seguir Jesus? Quanto de nós precisamos aprender com Mateus que a nossa fraqueza não é obstáculo para a ação de Deus, mas é lugar da ação de Deus, a nossa fraqueza. Ou seja, Deus não procura pessoas perfeitas, mas procura corações disponíveis. O seu coração está disponível no dia de hoje? O seu coração está disponível para que a ação da graça de Deus possa moldar o seu coração? Porque muitas vezes nós subestimamos a ação de Deus em nós, achando que eu não tenho jeito, que eu sou assim e não vou mudar, que a graça de Deus ela não pode tocar nesta minha imperfeição. Isso é uma mentira. O demônio quer que você acredite justamente nisso, para que você não faça a experiência do amor de Deus. Olha para você ver o que o Padre Jonas nos fala, quando ele escreveu para nós um documento falando da misericórdia de Deus. Ele diz assim para nós: a certeza que fica em mim é de que não apenas construamos na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o Santuário da Divina Misericórdia, um santuário grande e acolhedor, cujas dimensões mostram a ilimitada vontade do coração de Jesus de receber nele uma multidão de filhos de seu Pai. E aqui o Padre Jonas diz: especialmente os mais pecadores, os mais miseráveis, os mais despreparados, os que não têm mais com quem contar, a não ser com a divina misericórdia. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã, que Deus ele quer usar, não é, da sua misericórdia para atingir o seu coração ferido pelo pecado? Deus não está esperando que venham para a Canção Nova os melhores.
Deus está esperando que venham os mais despreparados, os mais necessitados, os que precisam hoje da graça de Deus. Quantos de nós, Patrícia, Inácio, Sapo, Valdênia, não é? Vocês já passaram por isso? Vocês já passaram pela experiência de Jesus ir lá na sua coletoria de impostos e dizer: vem e segue-me? Se cada um de nós estivéssemos parados nas nossas fraquezas, porque quando Deus chamou a cada um de nós, com certeza Ele encontrou muitas misérias, Ele encontrou muitos defeitos, Ele encontrou muitos pecados. Mas o que faz um homem e uma mulher responder ao chamado de Deus? A misericórdia. Quando a misericórdia de Deus alcança o coração, e quando o coração está aberto para isso, Deus muda completamente. Ontem nós ouvimos Pedro e Paulo. Pedro negou Jesus várias vezes. Pedro afundou porque ele não confiou. Paulo, um homem culto, um homem de uma inteligência inestimável, perseguiu os cristãos, aprovou a morte de Estevão, mas teve a sua vida mudada pela misericórdia de Deus. Ou seja, Deus não está se importando, não é, se eu sou pecador ou não. Ele quer, através das nossas misérias, transformar tudo isso em graça. O nosso pecado, quando é colocado no imenso oceano da misericórdia de Deus, tudo muda em nós. Eu me lembrei, padre, de uma pregação do padre Jonas, onde ele falava do escultor. Né, do escultor. Ele olha, ele vê a pedra, né, ele vê as imperfeições, ele sabe que ele vai precisar quebrar, tirar, né, todo o excesso, mas ele já enxerga a obra pronta, como ela deve ficar. Né? Então, eu imagino que Deus, e ele dizia isso mesmo, Deus é desta forma. Ele sabe que você é pecador, ele sabe que você tem imperfeições, mas ele já enxerga lá na frente, como você vai ser, não o que você se tornou, mas o que você é de fato, imagem e semelhança de Deus. Esta moção que você traz para nós refletirmos sobre esta pregação do Padre, é justamente isso. Quantos de nós esperamos ser perfeitos para se aproximar de Deus? Que Deus está vendo realmente além. Deus realmente está vendo aquilo que nós não vemos. Este é o grande perigo, o orgulho de achar que nós não podemos mudar o coração. Mas podemos, e porque a força de Deus encontra, não é, justamente onde termina a nossa autossuficiência, ou seja, a autossuficiência é aquela necessidade de achar que nós nos bastamos por nós mesmos. Nós conseguimos, eu vou mudar, eu vou sair dessa situação sozinho. Jesus já mesmo nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer, ou seja, é graça de Deus. Por isso que quando a força de Deus encontra espaço justamente onde termina a nossa autossuficiência humana, a graça de Deus entra, a graça de Deus transforma. Eu mesmo nunca me imaginei estando aqui, estar na Canção Nova, e muito menos me imaginaria sendo padre. Eu sou padre porque a misericórdia de Deus me encontrou, não é, diante de uma situação muito difícil, de pecados, não é, de vícios, e que quando Deus falou ao meu coração naquele 27 de setembro do ano de 2000, onde eu fiz a experiência profunda da misericórdia de Deus, eu fui alcançado pelo batismo no Espírito Santo, quando eu caí no repouso no Espírito, não é? E quando eu me levantei, uma voz interior me dizia: você vai ser padre. A minha resposta foi imediata: eu não vou ser padre, eu não tenho condições de ser padre, a minha vida não me dá condições para isso. E eu escutei uma voz interior, como Paulo escutou: basta-te a minha graça. Vocês casados, né? Solteira, né? Os irmãos, dentro da Canção Nova, quem imaginou que talvez você poderia ser um pai de família, uma mãe de família, pai de família? Deus foi lá e transformou tudo isso, e deu a vocês esta vocação, como me deu esta vocação. Ou seja, a graça começa quando termina o nosso orgulho. Quando o orgulho é demais em nós, nós vemos aquilo que realmente a palavra de Deus diz: Deus resiste os soberbos e dá a sua graça aos humildes. Mateus precisou ser humilde naquele momento
para encontrar a misericórdia de Deus. E quero me dirigir a você que está nos assistindo agora, né? Você que talvez esteja triste, você que talvez esteja sob o peso dos seus pecados, das suas quedas, e até mesmo você que se sente fracassado. Sua vida não pertence ao pecado, mas à graça de Deus. A sua vida não pertence à sua fraqueza, mas à misericórdia de Deus. A sua vida não pertence à morte, mas à ressurreição de Cristo que te dá esta vida nova. Por isso, meu irmão, tudo é transformado pela misericórdia de Deus. Olha o que o Papa Francisco fala através dessa encíclica, Misericordia et Misera. O Papa Francisco diz assim para nós: o perdão é o sinal mais visível do amor do Pai que Jesus quis revelar em toda a sua vida. Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão. Olha que lindo! Nada que um pecador arrependido coloque diante da misericórdia de Deus pode ficar sem o abraço do seu perdão. Deus não coloca condições para a sua misericórdia. Não podemos correr o risco de nos opor à plena liberdade do amor com que Deus entra na vida de cada pessoa. A misericórdia é esta ação concreta do amor que, perdoando, transforma e muda a vida. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer hoje realmente se libertar de todo este mal que talvez te aflige, se abra à misericórdia de Deus, se abra ao poder de Deus. A palavra de Deus revela justamente o contrário. Deus tornou extraordinários homens comuns como Mateus, porque eles se deixaram transformar pela misericórdia divina. Por isso que eu estou dizendo que Deus não começa pela nossa santidade, Ele começa pela nossa fraqueza, e que pela nossa fraqueza, tocado pela misericórdia de Deus, curada pela misericórdia de Deus, assim poderemos chegar à santidade. Não é no extraordinário, é no ordinário da vida, onde nós vamos nos abrindo à graça de Deus, onde nós vamos abrindo-nos ao poder de Deus, e assim Deus vai nos transformando. A santidade, meu irmão, minha irmã, não nasce da ausência do pecado, nasce da experiência do perdão. Olha que lindo, não é? A santidade não nasce da ausência do pecado, nasce da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. E que bonito quando nós temos a capacidade de compreender que a misericórdia de Deus não escolhe e não faz diferença de pessoas. E aqui na Canção Nova, esse dia eu encontrei um homem que veio aqui. Ele me viu falando sobre o batismo no Espírito Santo em uma das homilias, e eu dizia aquilo que o Padre Jonas falava. A solução para os nossos problemas é o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o que é o batismo no Espírito Santo? É o encontro com a misericórdia de Deus. Muitos confundem o batismo no Espírito Santo com repouso, com oração em línguas. Isso também faz parte, mas o que é o batismo no Espírito Santo? É o que Mateus viveu, é a conversão, é a mudança de vida, é a transformação de vida. E este homem, ele veio lá de Uberaba. Eu sei que é longe, é lá no Triângulo Mineiro, muito longe. E ele veio no final de dezembro do ano de 2025. Ele veio aqui na Canção Nova, pegou o carro dele, veio lá de Uberaba. E ele parou ali na porta da secretaria e disse assim para mim: padre, eu ouvi o senhor falando sobre o batismo no Espírito Santo e o que o batismo pode fazer na minha vida. Eu vim aqui para receber esse batismo no Espírito Santo. Eu queria que o senhor rezasse agora por mim. Eu falei: meu irmão, você vai me perdoar. Eu estou agora entrando no carro, estou indo para o aeroporto e eu não teria um segundo para poder atendê-lo ali. Eu disse: olha, eu vou voltar dia 5 de janeiro. Pois bem, padre, eu vou ficar até o dia 5 de janeiro e vou esperar o senhor que não, mas eu posso arrumar outra pessoa para rezar por você. Não, padre, eu quero que o senhor reze por mim. Eu falei: mas você vai ficar aqui até dia 5 de janeiro. Padre, eu vou ficar até o dia 5 de janeiro. Eu quero mudar de vida, eu quero
ter a minha vida transformada pela graça de Deus. Eu fui viajar, não tinha o que fazer, eu tinha que entrar no carro e ir embora. Eu achei que ele não estaria ali. Quando deu 5 de janeiro, eu falei que eu chegaria 8 horas da manhã no santuário, estava aquele homem lá parado na porta esperando. E aí ele queria se confessar. E esse homem, ele estava morando, não é, com a pessoa há mais de 20 anos. Então, objetivamente, eu não poderia confessá-lo ali. Mas ele me disse: padre, eu sei que eu não posso confessar, mas eu desejo a confissão. O que eu posso fazer? Você tem o desejo de se casar? Eu quero me casar, eu quero casar na igreja. Eu quero mudar de vida, eu quero andar nos caminhos de Deus. Algo me trouxe aqui na Canção Nova e eu sei que algo vai mudar na minha vida. E aquele homem, nós fomos para o carro dele, porque não tinha sala ali para atender no santuário, fomos lá no carro dele, ficamos 3 horas conversando. E ali eu fiz uma proposta para ele, falei: olha, se daqui até você conseguir se casar na igreja, vocês viverem a castidade no matrimônio, viver, não é, aquilo que a igreja ensina, eu posso te atender a confissão aqui. Aí ligamos para a pessoa que ele mora, e ela também aceitou ali a proposta, e depois ele me pediu que eu rezasse pedindo o batismo no Espírito Santo por ele. Eu rezei, pedi o batismo no Espírito Santo, e há alguns dias atrás eu recebi ali a foto dele entrando na igreja, casando na igreja e tendo a sua vida transformada pela misericórdia de Deus. Eu poderia naquele momento ser omisso, eu poderia ser indiferente, eu poderia ser preconceituoso, eu poderia julgar, disse: não, isso aqui não tem mais como. Mas não sou eu que faço, é a obra de Deus, é a graça de Deus. Então, todos que vieram aqui, o Padre João diz: vai vir os mais despreparados, os que mais necessitam da misericórdia de Deus. Eu poderia aqui elencar várias pessoas que já vieram aqui na Canção Nova de longe para fazer a experiência da misericórdia de Deus, do batismo no Espírito Santo, que é aquilo que é o nosso carisma, a experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo, na força do batismo no Espírito Santo. Mas o que é isso, Padre Ricardo? É a misericórdia de Deus. E o Padre Jonas, ele tinha essa convicção de que a pessoa é o mais importante, não importa quem seja ela, eu preciso acolhê-la, eu preciso, não é, escutá-la, eu preciso dar a ela a voz para poder tirar aquilo do coração. Imagine se eu tivesse não atendido aquela alma. Teu tempo não, teu tempo agora não, procura outra pessoa. Vai lá para sua cidade. Não me espere, não. Como que seria isso, Patrícia? O que Deus faria? Não sei o que Deus faria, mas eu não posso subestimar a graça de Deus. Eu não posso subestimar a misericórdia de Deus. Eu não posso, de alguma forma, querer achar que eu tenho o poder de mudar as pessoas. Não, eu preciso ser instrumento. O que o Inácio falou ali no começo do Sorrindo para a Vida? Eu pedi a Deus que as pessoas pudessem enxergar Deus em mim. É isso que as pessoas... Ela não veio por causa do Padre Ricardo, ela veio por causa de uma experiência que ela fez com Deus, através do Padre Ricardo, que pode ser através do Sapo, através do Inácio, através da Patrícia, através da Valdênia, através de qualquer pessoa. Então, não podemos nos escandalizar com as fraquezas. Isso foi forte quando Deus me falou hoje de madrugada, quando eu acordei para rezar, para pedir a Deus. Deus me falou: não se escandalize com as fraquezas. Jesus se escandalizou com a fraqueza de Mateus? Não. Ele sabia que as pessoas iam falar dele. Ele sabia que os cobradores de impostos, os fariseus, iam falar dele. E falaram: olha lá onde está o seu mestre, sentado com os pecadores, sentado com aqueles que não deveria nem sequer dirigir a palavra a eles. Então, Deus não se escandaliza com as nossas fraquezas, porque Deus continua escrevendo uma história santa com instrumentos frágeis. Escreveu na vida de São Mateus, um homem frágil, pecador, mas que a graça de Deus alcançou. Mateus experimentou a força transformadora da misericórdia de Deus. Você que está nos assistindo, deixa-se agora ser transformado pela misericórdia de Deus. Não podemos nos considerar-se autossuficientes. Deus não olha para as nossas qualidades, pois podemos correr o risco de pensar que Deus nos escolhe porque somos extraordinários, ou seja, porque temos dons. Não é assim. Deus nos escolhe porque somos os mais miseráveis, os mais necessitados
da graça de Deus. A igreja não está fundada na perfeição dos homens, mas na fidelidade a Deus, não é? Deus não construiu sua igreja sobre homens perfeitos, mas sobre homens perdoados. O que aconteceu com Pedro ontem? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Um homem que negou Jesus, um homem que não teve fé quando Jesus pediu para andar ali sobre as águas, e um homem que poderia estar fora do olhar de Deus, mas não foi assim. Deus, Ele construiu a sua igreja sobre homens perdoados, não é? Por isso, quem nunca experimentou a misericórdia, dificilmente vai compreender o amor de Deus. Por isso que nós não podemos subestimar o amor de Deus, porque a gente pode pensar, não, essa pessoa não tem condição de ser alcançado por Deus. Quem não experimentou a misericórdia, não pode compreender o amor de Deus. Por isso, como um vaso quebrado nas mãos do oleiro, que o Senhor possa nos ajudar. É isso aí. A liturgia de ontem, ela foi tão rica, né, Padre? Foi. E as duas realidades, daquele que se acha um nada porque não tem cultura, porque era um pescador, porque era fraco, e o outro que era culto demais, né? Então, Deus não nos nivela pelo nosso nível, né, de aprendizado, não. É pela misericórdia. É misericórdia. Então, vamos pedir esta graça, né? Eu sei, o Padre estava pregando e vinha no meu coração assim, quantas pessoas que estavam se sentindo assim, sabe, impotentes, incapazes, e quando o Padre ia falando, aquilo ia ardendo dentro do coração, e dentro delas ia surgindo esse desejo sabe, de santidade, e também a esperança de que, poxa, Deus me ama do jeito que eu sou, e Ele vai me ajudar e vai trabalhar em mim para que eu seja santo, e é isso mesmo. Então vamos clamar mais uma vez, pedindo mesmo esta graça de sermos homens novos para um mundo novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vou pedir nesta graça mesmo. Deixa o Senhor, que já foi mesmo preparando o seu coração, deixa o Senhor utilizar tudo aquilo que você considera hoje como podre, como ruim. Deixa o Senhor pegar tudo isso e usar como um adubo para que você seja um homem novo, uma mulher nova, e possa dar frutos e frutos bons. O Senhor hoje não veio para te condenar, mas veio para dizer para você que Ele não te mede pelo nível dos teus pecados, mas Ele te alcança com um amor profundo, infinito, misericordioso. O Senhor não está preocupado com as suas falhas, mas Ele olha o teu coração, Ele sabe quem você é de fato, não o que você se tornou, mas quem você é de fato. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que já chegou no fundo do poço. Olha para cima, meu filho, olha para cima, minha filha. Eu estou estendendo as minhas mãos para você e dizendo para você o quanto eu te amo. A pedir esta graça por meio do Espírito Santo mesmo nesta hora. Que o Senhor venha renovando as suas forças. Que o Senhor venha te dando a condição
para vencer esse vício, esse pecado. Vá pedindo ao Espírito Santo mesmo para que o Senhor venha te dando esta graça, esta condição de sair dessa vida de pecado que você está hoje, de vencer. Você sempre disse isso: eu quero sair, mas não tenho forças. Hoje eu estou dizendo para você, o Senhor está te concedendo esta graça, a força de você vencer. Mas o Senhor também está dizendo para você: busca o sacerdote, busca a igreja, confesse os seus pecados, para que o Senhor possa te purificar, te limpar, e aí sim te encher da graça de Deus. A canção nova é a casa da misericórdia. Nós temos aqui um sinal concreto que é o santuário do Pai das Misericórdias. Muitas pessoas desejariam pisar neste lugar, mas essa misericórdia chega até você neste momento, meu irmão, minha irmã. Pelas imagens, pelo áudio da TV, da rádio, essa misericórdia, os raios da misericórdia chegam aí na sua casa, chegam nesse presídio, chegam nesse ambiente até de pecado. Está chegando agora a misericórdia de Deus. Toma posse, meu irmão. Quanto maior é a nossa miséria, maior é a misericórdia do Senhor. Faça a experiência agora de se entregar. Você que se sentia indigno mesmo. Você dizia: nossa, eu quero viver isso, mas eu não sou capaz, porque eu sou um grande pecador, sou uma grande pecadora. Que bom que você reconheceu que você é um grande pecador. Agora se volta para Deus, porque a misericórdia dele é infinita. A misericórdia dele é infinitamente maior que todos os seus pecados, meu irmão, minha irmã. Essa é a hora de você se voltar para esse Deus bondoso e misericordioso. E me marcou muito essa palavra que o nosso querido Padre Ricardo trouxe. Deus não construiu sua igreja sobre homens perfeitos, mas sobre homens perdoados. É isso que Deus quer realizar nessa manhã. Deus quer te perdoar, Deus quer me perdoar. Deus vem ao nosso encontro. É esse Deus tão grande que se inclina até nós. É esse Pai misericordioso agora, que acolhe, que abraça você. Esse abraço misericordioso. Toma posse desse perdão agora. E como Inácio disse, assim que você tiver a primeira oportunidade, busque um sacerdote. Faça uma boa confissão. Faça como esse homem que o padre testemunhou para nós, não é? Que nem tinha condições de se confessar, mas ele foi buscar o sacerdote porque ele sentiu o ardor no coração dele. Então busque a igreja hoje, busque sim os sacramentos, busque se reconciliar com o Senhor, porque Deus tem vida nova para você. Deus tem uma vida digna como ele tinha para Mateus. Olha quem se tornou esse homem, de cobrador de impostos, de ladrão, ele se tornou um seguidor fervoroso do Senhor e consumiu a sua vida por Deus pela evangelização. Hoje nós estamos lendo aqui, olha, a passagem de Mateus, que está nas Sagradas Escrituras. De um grande pecador se tornou um grande santo. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Retira os obstáculos, retira o orgulho, retira a autossuficiência. Busque o Senhor hoje. Patrícia falando e ouvindo no coração. Um homem que tem vivido mesmo a promiscuidade, traindo a sua esposa. E você dizia assim: minha esposa é tão boa, uma mulher de tanta oração, ela vive te convidando, né, para participar das coisas junto com ela. E você dizia assim: eu sei que ela sabe que eu atraio, mas ela me trata da mesma forma, com amor. E você pedia a mesma graça hoje, diante daquilo que o Padre ia trazendo. Senhor, me dê a graça de eu sair dessa vida. De eu sair dessa vida, de eu estar junto com a minha esposa. O Senhor levou a sério, tomou a sério o teu pedido. Ele está te concedendo esta graça. Procura o sacerdote, faça uma boa confissão e acompanhe a sua esposa no grupo de oração.
naquilo que tem enchido o coração dela de misericórdia, de amor. Mesmo sabendo, ela decidiu continuar te amando. É assim que Deus faz conosco, é assim que Deus está fazendo com você. Ele sempre decide por nos amar. E Ele está te dando esta oportunidade. Toma posse desta graça, meu irmão. E eu preciso dizer, quando Deus dizia esse lugar de pecado, o Senhor me dava a imagem de um motel. É a TV ligada num quarto de motel. Jesus está alcançando e já alcançou você. Você está em prantos neste momento. Olha onde Deus foi te alcançar. Não é? Espiritualmente dizendo, nós podemos dizer num chiqueiro. Não é? No pior lugar onde o ser humano pode estar, porque você está numa situação de pecado. Mas a misericórdia do Senhor é infinitamente maior que os seus pecados. E você já experimentou agora essa misericórdia. Toma posse. Senhor, nós te louvamos nesta manhã. Por tantos corações que estão sendo alcançados. Obrigado, Senhor. Glória por tantas e pessoas que se reconhecem agora, reconhecem o seu pecado, mas se arrependem de coração neste momento, suplicando. Eu vejo a imagem de pessoas assim, em ambientes ajoelhadas no chão, clamando a misericórdia de Deus. E essa misericórdia está envolvendo. A luz de Deus envolve as suas trevas nesse momento, meu irmão, minha irmã. Nós te louvamos, Senhor. Diante desta imagem que a Patrícia trouxe, de forma concreta e com muita ousadia, ela trouxe isso, este quarto de motel, o Senhor me trazia algo para dizer para você, que a sua infidelidade não ofusca a fidelidade de Deus. Ele te alcança nesse chiqueiro, como a Patrícia trouxe. Tome posse, que a sua vida está sendo agora transformada pela misericórdia de Deus. Eu peço para o Inácio cantar novamente essa canção, para que você vá dizendo: eu quero ser, Jesus amado, um vaso novo. Como a frase que nós trouxemos no início, né, do Padre Jonas: não desperdice a sua juventude com aquilo que não passa. Mas eu entendi que Deus está pedindo que Ele nos renove. Ele nos renove, que tudo se torne novo na nossa vida, porque juventude é isso, né? Uma pessoa nova que está no auge ali da sua vida. Então peça agora: Senhor Jesus, eu quero ser esse vaso novo. Molda-me hoje, trabalha em mim hoje. Se for preciso, quebra, Senhor, restaura, derrama a água viva do Espírito Santo e modela-me, Senhor, nesta manhã. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Durante muito tempo eu cantei essa música, Toma a Minha Vida. Eu estou vendo aqui a versão original, diz, quebra a minha vida. E às vezes é isso mesmo. Vai precisar parar as arestas, né? Vai precisar quebrar os excessos. Mas Deus sempre vai finalizar a obra. E às vezes vai usar uma colinha especial que se chama Espírito Santo de Deus. Mas vai ficar perfeito. Não tenha medo. Amém, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja Deus que segue agindo em nosso meio. Obrigada, Senhor, por esta palavra que já produziu tantos e tantos efeitos. Quanto vale essa transformação, né, meus irmãos? Eu fiquei pensando assim, enquanto vocês iam ministrando, pensando, meu Deus, muito obrigada, porque não há dinheiro nenhum que pague a paz, a libertação que nós estamos experimentando nesse momento. O ânimo, Padre, diante das nossas misérias, às vezes a gente dá desanimada e fala, ai, pelo amor de Deus. Nada, gente, não tem medicação que possa trazer essa paz. Não estou dispensando, não é?
mas para dizer o que nosso Senhor nos dá gratuitamente. Então, mais uma vez, obrigada, viu, Padre? Tem uma pessoa que disse, e eu faço minhas palavras dela, ela diz assim: eu precisava dessa pregação. Obrigada, meu Deus, por essas orações. E no caso dela, a Cida, ela diz: estamos assistindo juntos, eu e o meu esposo. Essas sábias palavras são para nós. Deus seja louvado. No Instagram também tem uma pessoa que ela disse: eu também fiz uma experiência maravilhosa com o Padre Ricardo Rodolfo. E louvo a Deus porque eu amo a Canção Nova, estou firme de pé graças a Ele. Então, Padre, mais uma vez, obrigada pela sua vida. O Senhor realmente vive, a pessoa é mais importante. Obrigada por não precisar falar, a gente percebe nos seus atos. Deus lhe pague por isso. E eu quero agradecer a você também, que às vezes não precisa falar, e aí os seus gestos já dão testemunho. Gestos da Roseli, por exemplo, que deixou aqui a participação. Tem uma pessoa que eu quero já trazer, inclusive como testemunho, essa pediu para não ser identificada. Ela diz assim: bom dia, Val, meu nome fica em sigilo, por favor. Perdi minha mãe. Faz 2 semanas, ela assistia todos os dias e me ensinou a ter muita fé. Assisto também. Vocês nos dão um suporte muito grande. Ore pela alma dela, por nós filhos. Então, minha querida, Deus lhe pague. E no meio desse luto, que faz 2 semanas que a mãe dela fez a Páscoa, inaugurou a eternidade, e ela já enviou o comprovante de ajuda. Muito obrigada, minha querida. Também quero agradecer aqui a Vilma. Ela diz: a minha doação também segue com um pedido de oração e libertação de vício. É por isso que eu estou ajudando a Canção Nova. Então, a Vilma deixou uma doação no valor de R$50, mas o Pix dela é oração pela libertação dos vícios. A Marta Maria, ela diz: o meu também é Pix Ajuda, estou enviando para ajudar a Canção Nova. A Dilma, ela diz: é rumo ao 100%, também estou enviando Pix. E tantas pessoas lindas, muitíssimo obrigada. Marilandes, ela diz: bom dia, Valdênia, que testemunho maravilhoso do Padre Ricardo Rodolfo, esse testemunho que ele acabou de dar. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, e ela já deixou um Pix aqui, enfim, tantas pessoas ajudando. E tem um testemunho curto que aí vocês vão entender também a importância da ajuda de todas as pessoas. Olha a transformação que faz na família. Ela diz: olá, me chamo Ana, moro no Paraná. Venho hoje dar um testemunho de mais 2 graças recebidas, ou seja, já tinha outras, mas 2 graças. A primeira é que 2 dos meus netos, uma neta e um neto, já adultos, estavam sem receber primeiro a Eucaristia e Crisma. Minha neta, então, nem batizada era. Mas de tanto eu ter feito orações com a Canção Nova, colocou em caixa alta, tá? Letra maiúscula. Com a Canção Nova, na minha paróquia começou a ter catequese para adultos. Comecei a rezar e incentivar. Participaram e, para minha felicidade e felicidades deles também, eles fizeram e receberam a primeira Eucaristia e a Crisma, e agora estão frequentando sempre as missas. A outra graça é que meu filho estava com recurso na justiça, esperando pela aposentadoria, e deu tudo certo, saiu o resultado a favor dele do jeito que ele esperava, e eu rezei muito com a Canção Nova por isso. Ela diz: obrigada, Jesus, por todas as graças recebidas. Sempre que eu peço ao Senhor, eu sou atendida. E ela diz: Jesus é muito bom. E é o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quantas providências, né, nessa Não é vida. verdade? Providência material, mas principalmente a maior graça é ver ali os netos, né, as pessoas da família recebendo os sacramentos. Quantas famílias desejam isso ardentemente, né? Não desista, ó, você acabou de ouvir esse testemunho para animar você a perseverar na oração, e você vai ver a graça de Deus chegar na sua casa. Vamos agora atualizar o projeto da M-Almas, gente, porque todos os testemunhos que chegam são resultados do quê? Do projeto da M-Almas. A Canção Nova só está no ar porque o projeto da M-Almas sustenta a TV, a rádio e a internet. A Canção Nova só pode evangelizar porque você ajuda a Canção Nova. Então, nós, da última porcentagem para agora, subimos 3%, estamos com 71%, graças a Deus. Obrigada a você que nos ajudou a subir, a aumentar esses 3%. Mas atenção, nós temos somente 2 dias, né? Hoje e amanhã. Então, na verdade, como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, para amar, eu só tenho hoje.
tá? Quem garante que estaremos aqui amanhã, não é verdade? É verdade. Só temos o hoje. Então, para você amar concretamente a Canção Nova, você só tem o hoje, tá? Então, você ama a Canção Nova rezando pela Canção Nova, divulgando a Canção Nova, e aqui eu convido você, muitas pessoas precisam ouvir essa pregação de hoje, compartilhe com todos que você conhece, no grupo da família, do trabalho, dos amigos, ajude a Canção Nova. E a terceira forma é, concretamente, você doar para a Canção Nova. Ai, Patrícia, eu não tenho muito para doar. O que você puder. É R$1 que você pode? Ajude com R$1. Mas ajude a Canção Nova. Porque nós temos aí quanto, gente? 29% para alcançar em 2 dias. Dividindo entre hoje e amanhã, 14, né? 14,5% hoje, 14,5% amanhã. Ah, Patrícia, é impossível. Não é. Humanamente é. Mas para Deus é impossível, Não é. Inclusive, a Deusirene ontem, que é a nossa diretora da Fundação, ela fez um apelo nas redes sociais pedindo para que as pessoas que já fizeram a sua doação, que já fazem parte desses 71%, por exemplo, quem doou 50%, fizesse algo a mais com a metade daquilo que já doou, R$25. Então, eu vou reforçar esse apelo da Deusirene para que você realmente faça isso. Faça algo a mais, gente. Eu não consigo conceber o seguinte, você um dia entrar na TV, procurar a Canção Nova e ela está fora do ar. Entrar na rádio, está fora do ar. Seria uma dor muito grande. Então, nos ajude a continuar evangelizando. Isso mesmo. pix.doação@cançãonova.com. Padre, eu quero agradecer de coração essa pregação de hoje. O Senhor é uma bênção. O Senhor é um sinal concreto do Carisma Canção Nova aqui para nós, graças a Deus. E que o Senhor possa dar bênção agora para todos aqueles que estão dispostos a viver essa vida nova também. Vamos pedir esta graça, agradeço também mais uma vez por estar aqui nesta manhã de hoje e pedimos ao Senhor que nos abençoe e que derrame sobre nós a sua misericórdia através desta benção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, desça sobre nós a bênção do Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Até a próxima, se Deus quiser. Val, até amanhã. Até amanhã, família Canção Nova. Não se esqueça de nos ajudar. Aquilo que você pode. Nós estamos com fé e com muita esperança. Nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. E muita esperança, né, Sapo? Até amanhã. No Brasil, né? Hoje na Copa. Vamos lá, minha gente. Inácio, Deus abençoe. Obrigada. Até a Bom próxima. demais, viu? Querido. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do